Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. É a abertura da nossa conferência missionária. Não é um estudo hoje, uma mensagem de missões propriamente dita, mas é uma mensagem para nos preparar para a conferência missionária. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Quem for achando, por favor, fique de pé. Vamos ler os versículos 11 a 14, os 4 versículos, e eu peço um irmão que leia o 11, o outro irmão ou irmã leia o 12, o outro 13 e o outro 14, depois eu oro, tá bom? Versículo 11, Efésios 6 e 11. Ok, só que quando um começa a ler e o outro começa, não para. Tenta fazer uma leitura em uníssono, tá bom? Certo? Vamos lá. O Bruno vai começar, não precisa atropelar ninguém, devagar, certo? E quem começou também, tenta fazer em uníssono, uma voz só, mas não para não. Vai lá, vamos lá, Bruno. Vamos sim. E calçamos os pés na preparação do Evangelho da Paz. Pai querido, nós te damos graças pela leitura na tua igreja, na tua casa, leitura da tua palavra, e pedimos agora a tua bênção para o nosso meditar na tua palavra. Nós oramos, pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu controle para que aquilo que vamos realmente guardar, que vamos ser instruídos e que possa ficar como uma cultura, como um princípio, como um ensino estabelecido no nosso coração. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Venha sentar, amados. A Bíblia fala muitas figuras de lutas, né? Muitas e muitas figuras, né? Quem não conhece Judas, versículo 3, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, batalhar, lutar, guerra, ir para a guerra. E nós temos sempre essa visão. A Bíblia apresenta que quando um guerreiro, um soldado ia para a luta, ele tinha que vestir o seu uniforme, a sua armadura. E nós somos acostumados a ver nos filmes, né, filmes épicos, que eles tinham armaduras, eles tinham um uniforme. E quando a gente pensa em ele vestir o uniforme, aquela armadura, lembramos do capacete, lembramos da couraça, lembramos do escudo, lembramos da espada. Muitas figuras ficam muito claras na cabeça da gente. Contudo, quando a gente pega Efésios capítulo 6, versículo 11, quando ele está mandando a gente se vestir dessa armadura, né? Ele diz então, versículo 11, revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, haverá uma guerra, haverá uma estratégia contra a gente, uma estratégia contra o reino de Deus, uma estratégia contra a obra de Deus. E ele manda que nós sejamos soldados e vistamos-nos dessa armadura de Deus. E no versículo 12, ele explica por quê. Porque não é uma luta humana, não é uma luta física, é uma luta espiritual. Não vamos lutar fisicamente, não vamos matar ninguém, mas nós vamos entrar num campo espiritual
em que há poderes, diz o versículo 12, há autoridades espirituais, há potestades, há príncipes das trevas, há exércitos espirituais, hostes, exércitos, batalhões espirituais do mal, da maldade, que vão fazer uma luta, uma guerra contra a gente, contra o trabalho de Deus, contra a obra de Deus. E no versículo 13 ele repete a ordem do versículo 11, quando ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da guerra, no dia da luta, no dia das estratégias malignas. E diz que, havendo feito tudo, ficar firmes. E quando ele vai agora descrever a colocação da armadura, o vestir da armadura, a primeira coisa que ele cita não é o capacete, que a gente lembra logo, não é o escudo, não é a couraça, não é a espada. A primeira coisa que ele cita, versículo 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira parte da armadura que ele manda a gente colocar. Obrigado. Rodolfo, obrigado. Então, a primeira parte da armadura que ele manda que nós coloquemos é essa instrução de cingir os nossos lombos, né? Nós vamos já entrar nessa parte aí, mas antes disso eu queria lembrar uma coisa que a gente sempre tem colocado aqui na igreja, quando cita Efésios capítulo 6, é o versículo 11 e o versículo 13, né? Lembrar disso, que quando ele diz revesti-vos de toda a armadura, e quando ele diz no versículo 13, tomai toda a armadura, esses dois verbos que ele usa no imperativo, que é uma ordem, ele usa no imperativo auristo, que o sentido é de iniciar uma ação, né? O imperativo auristo ordena o começo de uma ação. O imperativo, quando ele é usado no tempo presente, ele ordena uma continuidade de uma ação. Quer dizer que a ação está sendo feita, vocês apenas continuem fazendo isso. Mas quando ele usa o verbo, como aqui, tanto no versículo 11, o revesti-vos, como no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, ele tem uma razão, porque ele usa o imperativo auristo. Ele quer dizer que nós andamos sem essa armadura de Deus. Essa armadura não é colocada sobre nós automaticamente, como também não era para os soldados. Os soldados é que, sabendo que tinha que ir para lutar, tinha que ir para a batalha, eles botavam a armadura. Então ele está dizendo a mesma coisa para nós, que nós geralmente nos despimos, e quando sabemos que temos que lutar, temos que colocar essa armadura. Então, quando é que é a nossa luta na vida cristã? Não é somente na conferência missionária. A nossa luta não é só quando nós vamos para um culto evangelístico ao ar livre, ou quando nós vamos fazer um discipulado que temos que orar. A nossa luta é todo dia. A nossa guerra é uma guerra diária. E por isso é que o verbo está no imperativo auristo. É como se ele dissesse: todos os dias comecem, todos os dias lembrem-se que vocês precisam colocar essa armadura. Eu não sei quem foi que mandou para mim essa semana, e uma frase de Lutero. Eu acho que eu devo ter até escrito esse comentário. Eu não sei se Lutero estava pensando nesses dois versículos, no versículo 11 e no versículo 13, mas Lutero disse uma coisa que está baseado nesse princípio. Olha o que foi a frase de Lutero. Ele disse: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias,
porque todos os dias o esquecemos. Martinho Lutero. Não sei qual foi o contexto que Lutero escreveu isso, mas certamente ele sabia esse princípio, de que todos os dias, quando vamos dormir, nós nos desarmamos, é claro. Nós vamos dormir, nós desarmamos. Mas quando nós acordamos para um novo dia, sabemos que aquele novo dia vai ter luta. Então é hora da gente colocar a armadura. Uma ordem para que nós comecemos a fazer isso todas as vezes. Agora vamos voltar àquele assunto que nós começamos hoje. O que significa cingir os lombos? Alguns dias atrás eu recebi também um comentário sobre isso, sobre cingir os lombos. E eu creio que as pessoas estão chegando nesse ponto, talvez a nossa reflexão de hoje à noite. Onde é que aparece essa expressão, outra vez na Bíblia, cingir os lombos? Aparece no livro de Jó. Vamos então, Jó escrito aí, se a gente perceber isso aí, 2000 anos antes de Paulo escrever Efésios, Jó vai usar 2 vezes a expressão cingir os lombos. Em Jó 38:3, quando Deus vai responder a Jó, ele diz: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. E capítulo 40, versículo 7, novamente Deus diz para Jó: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Cinge os teus lombos. Vá para Efésios capítulo 6, versículo 14, ele diz que a primeira parte da armadura é cingir os lombos. Então, o que significa? Qual é o sentido desse cingir os lombos? Uma das formas que eu tenho ensinado aos meus alunos aqui na igreja, de você fazer um bom estudo bíblico, você tem a sua tradução, a sua versão, que é nós usamos a Almeida Corrigida Fiel. Mas os outros tradutores, as outras formas de traduzir também são interessantes e devemos, muitas vezes nos estudos bíblicos, consultar as outras traduções. E olhe bem como é que foi traduzido isso em outras versões. Acho que nós temos aí Jó 38:3 e Jó 40:7 diz: prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu assim: cingir os lombos, ele traduziu prepare-se como simples homem. E as versões em inglês também, tanto a American Standard Version como a King James, também traduziu muito parecido. Prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu creio que isso vai nos ajudar a saber o que é que o Espírito Santo estava passando através de Paulo para as igrejas lá da região dali do Oriente Médio, aquelas regiões ali da Ásia Menor, principalmente a igreja de Éfeso. E o que é que o Espírito Santo estava dizendo tão importante? Que deveríamos começar o nosso dia, ou começar nossa batalha, sem esquecer desse elemento. O que seria que ele estava dizendo? Eu acho que se a gente der uma olhada na história, no contexto de Jó, talvez nós vamos entender. Eu coloquei aí para a gente ver como eram as roupas no tempo antes de Cristo.
naquela época ali do primeiro século e na época ali de Abraão, na época de Jó. Olha como eram as roupas aí, ó. Certo? Como é que ele sabe que as roupas eram assim? Aqui essa é uma figura moderna, né? Estão desenhando aí. É porque eles encontram, né, desenhos de pessoas, né? Como as pessoas eram vestidas. Eles encontram muito isso, então é por isso é que os historiadores chegam a ver que naquela época, no tempo antes de Cristo, na época de Moisés, de Abraão, de Jó, como é que as pessoas se vestiam. Então estamos vendo vários tipos de roupas daquele período lá. Agora, gente, aquelas pessoas, quando eles iam para a guerra, esses homens aí, se eles fossem convocados para a guerra, eles não poderiam ir com essas roupas aí. Essas roupas eram inadequadas para a guerra. Essas roupas compridas, esses vestidos longos que eles usavam, não servia para correr. Esse tipo de roupa impede a mobilidade de uma pessoa. Então, se ele fosse conversar com outra pessoa, se ele fosse para uma reunião, se ele fosse por uma coisa social, a roupa era adequada. Era a roupa que eles usavam normalmente. Mas de repente são chamados para uma batalha. O que eles faziam? Deixa eu colocar aí o que eu escrevi, porque você vai poder acompanhar melhor o meu pensamento. O sentido autêntico de cingir os lombos, olha só aqui, referia-se à prática de arrumar o tecido longo, uma espécie de vestido que eles usavam normalmente, dobrando e amarrando. O ato de amarrar, cingir, né, como se fosse costurar, que é a palavra que nós usamos, cingir para costurar, de modo que os joelhos ficassem livres. Isso tinha que ser feito antes das batalhas, para que o soldado pudesse ter mobilidade. Ou seja, ele não poderia tropeçar no seu próprio manto. A roupa não poderia atrapalhar a sua mobilidade. Primeira coisa que ele tinha que fazer é ver o que ele poderia se desfazer. Mas ele não ia lutar nu. Então, o que ele não pudesse desfazer, ele dobrava até os joelhos e ele amarrava, bem amarrado, como se fosse uma costura, porque na hora da luta ele não podia se preocupar com aquilo. Eles amarravam bem aquele tecido na altura do joelho, aquilo lhe dava mobilidade, aquilo lhe dava leveza e aquilo lhe dava rapidez, porque ele tinha que ir para a luta. A vida dele e a vida do seu povo estava em jogo. É mais ou menos, né, o que nós aprendemos com Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele dá o mesmo sentido para nós. Ele diz, Hebreus 12, 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, aqui o contexto, exemplos belíssimos de heróis da fé, já que nós temos essa galeria, como se olhassem para nós, não quer dizer que estão vendo, não, mas esse testemunho deles nos inspira. Esse testemunho dessa galeria, dessa nuvem de testemunhas, de homens que lutaram pela fé, que obedeceram a Deus e que deixaram os seus nomes marcados na própria Bíblia, Hebreus capítulo 11, como Moisés, como o próprio Josué, como Abraão, como Davi, como Moisés e tantos outros. Ele diz,
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele diz: desembaraçando-nos de qualquer coisa que nos atrapalhe. É um ensino de que qualquer coisa que vai dificultar a minha vida cristã, que vai atrapalhar a minha carreira cristã, minha vida cristã, minha luta, desembaraço. Então, quando o nosso irmão Jó estava recebendo aquela instrução de Deus, cinge os teus lombos como homem, estava dizendo: você deve começar a se preparar e a se desembaraçar de tudo aquilo que atrapalha na sua comunhão comigo, no seu relacionamento comigo, naquilo que eu vou te dizer, naquilo que eu vou te ensinar. Você tem que se desembaraçar disso. Agora, interessante que você vai para ainda pegar em Jó, estamos pegando logo o contexto de Jó, pegando como aqueles homens se vestiam antigamente, é que outra vez vai colocar aí, em hebraico, o verbo também cingir, que é o verbo usado lá, azar no hebraico, não significa apenas prender, não tem o sentido apenas de amarrar, de costurar. Eles costuravam, né, o excesso do vestido deles, da roupa deles, mas também tem um sentido de cercar, de tornar algo seguro. Esse verbo, que vem do verbo assar, significa fechar com segurança, como uma cidade que é cercada por uma forte muralha. O soldado bíblico, portanto, ele cinge-se não apenas para ser capaz de correr mais rápido, também de ser mais ágil, mas também ele se cinge no sentido de que vai blindar, vai dar uma segurança do seu corpo. Agora, amados, vamos parar um pouquinho aqui. Deus está dizendo para nós, e disse para Jó, depois vai dizer através de Paulo, escrevendo para os Efésios, que nós entramos em lutas. Não lutas corporais, não luta contra a bandidagem, não luta contra apenas as questões aí que a sociedade hoje moderna nos impõe, mas ele diz que é uma luta espiritual. A igreja enfrenta uma luta espiritual. Você enfrenta uma luta espiritual muito grande. E nessa luta, nessa batalha espiritual, que há agentes muito espertos, astutas ciladas, ele diz: você tem que tomar cuidado. Primeira coisa que tem que fazer, seguindo o conselho lá do princípio de Jó, é que, como o soldado tinha que se desvencilhar de qualquer excesso e estar bem seguro nas suas roupas, a fim de que pudesse ter segurança para ir para aquela luta, assim você deve fazer na sua vida. Tudo que for de excesso, tira. Tudo que for peso, tira. E você vai entrar na luta com segurança. Não pode entrar duvidando. Você não pode entrar vacilando. Não pode entrar numa luta com medo. Você tem que entrar que você se preparou. Tudo que podia estar lhe atrapalhando já foi deixado de lado. E agora você entra como um carro blindado, entra como uma cidade murada, entra com confiança. Agora, nós pegamos o sentido lá do Antigo Testamento,
Agora eu quero vir com você para o Novo Testamento, porque o sentido se aprofunda. E eu creio que é isso que o Espírito Santo está nos passando nesses dias. Vamos voltar para o nosso texto, Efésios capítulo 6. Ele diz aí no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Vestir os lombos, no sentido do grego do Novo Testamento, era vestir a camisa que ficava sobre a pele. Se os irmãos lá do Data Show puder colocar aquela primeira figura que era do início, eu queria mostrar para vocês isso. Você agora, quando vê agora um soldado, você vai um gladiador, você vai agora entender isso. Aquela primeira figura do soldado. Olha só. Você está vendo aí que ele tem capacete, esse soldado? Não tem? É bem destacado o capacete. Você está vendo que ele tem uma couraça? É bem destacada essa couraça. Você está vendo que ele tem espada? É bem destacado essas armas dele, né? Essas partes da armadura. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo instruiu para que fosse usado na armadura era essa camisa aí que ele tem. Essa camisa de pano. Pode observar essa camisa de pano. Era isso que era cingir os lombos. Porque antes de colocar aquela grossa armadura, ele tinha que colocar uma camiseta, como a minha, como a sua camiseta. E quando ele colocava aquela camiseta, né, quando ele colocava aquela camisa de pano, ele percebia que ele era frágil. Ele percebia que qualquer seta, qualquer punhal, qualquer tipo de arma iria penetrá-lo, iria furá-lo, iria feri-lo. O cingir o lombo com a verdade era a verdade acerca dele mesmo. Eu sou fraco. Eu, de mim mesmo, sou frágil. Eu não posso ir lutar apenas com essa roupa. Eu estou inadequado. Eu estou com isso incapacitado. Eu podia colocar o nome, aqui é frágil. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 14, cingindo os vossos lombos com a verdade é acerca de si mesmo. E qual a verdade acerca de si mesmo? Eu sou fraco. Agora, se a gente parar um pouco aqui, eu quero que você pense nisso, isso seja uma lição, né? Não é difícil entender isso aqui de forma alguma, amados. É que eu vou voltar para vocês aí da nossa tela a tradução da NVI e da King James e da Standard Version de Jó 38, 3 e Jó 47. Olha como essa tradução pegou. Cinja os vossos lombos. Como é que ela traduziu? Prepare-se como simples homem. Olha como a King James traduziu Jó 47. Prepare-se como simples homem. Quem me termina essa frase? Que é. Por que a King James, a Standard Version, traduziram cingir os lombos com isso? Porque eles estão pegando o sentido lá do Novo Testamento, de que quando manda a gente cingir os lombos, está mandando a gente se preparar com a primeira verdade
que vai ser a base de toda a armadura que vai ser colocada depois. Qual é a base? Eu sou fraco. Desse jeito eu vou perder. Desse jeito não há nenhuma esperança para mim. Eu sou fraco. Cingir os lombos era perceber a fragilidade humana e como era necessário, imprescindível, o restante de toda a armadura. Pega aí Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu quero que você olhe o versículo 11 e me diga, me responda. Quais partes, só no versículo 11, por favor. Quais as partes da armadura que Deus estava mandando que o soldado, nós deveríamos vestir? Toda. Armadura inteira. Armadura completa. Agora vá para o versículo 13. Quais as partes que Deus mandou que nós nos revistamos para a luta? Quanto? Toda. Quando você vai lá para o grego, não tem a palavra toda. Não tem. Tem a palavra armadura. E aí, meu irmão? De onde os tradutores tiraram a palavra toda? Sabe de onde foi? Eu não sou especialista não, quero só compartilhar o que eu pesquiso, o que eu entendo. A palavra armadura é a palavra panóplia. Quem aqui já foi gangster aqui? Quem já foi menino de rua? Quem já foi de gangue de rua aqui? Ninguém? Ninguém, só eu? Ninguém aqui brigou, fez gangue no bairro para brigar com outros meninos? Ah, fez. Está ali aparecendo agora os sinceros, né? Depois que eu me acusei, todo mundo se acusou, né? Vocês, não sei, mas nós tínhamos, quando éramos nesse grupo, né? Nós tínhamos uma arma muito perigosa e que nós também tínhamos medo quando nossos rivais tinham essa arma. Chamava-se, Marcos, manopla. Alguém falar de manopla? Manopla, né, Rafael? Era uma coisa que a gente colocava, vestia, né? Negócio aqui, que ela servia como uma espécie de armadura para a mão. Por isso que chamava o quê? Manopla. Não era isso? Manopla. O que é óplia? Armadura. E o que é manopla? Armadura para mão. Daí veio a palavra que Paulo está usando. Pega aqui comigo. Pan-óplia. Pan todo. Por isso é que a palavra está muito bem, excelentemente traduzida. Pan, né? Significa o prefixo todo. Tem um sentido de inteireza. E quando ele diz panóplia, ele está dizendo que você não pode nunca ir para a guerra, para a luta, para as suas incursões agora na vida cristã, sem estar com a armadura de Deus. Toda a armadura, não somente a manopla, mas panóplia, toda a armadura de Deus. E começa com o quê? Colocando a camisa da fragilidade.
Então quero tirar aqui, para a gente poder hoje começar a nossa conferência missionária, amados, 3 coisas aqui. Primeiramente, vamos ter que nos revestir para essa luta todos os dias, ok? Todos os dias. Vamos acordar pela manhã, vamos dizer, quando eu dormi sem armadura, estava tranquilo, mas hoje eu vou começar uma luta para servir a Deus, uma luta para ser usado por Deus, uma luta para que o meu ser glorifique a Deus. E eu tenho que me revestir dessa armadura, quando? Todos os dias. É o sentido que ele colocou. A segunda coisa que a gente percebe, que eu quero passar para a gente aqui pensar, é que devemos entender também que toda a fragilidade nossa, não podemos vencer por nós mesmos. O cingir os lombos prepare-se, ó homem, como homem fraco você é. Entender que estamos dentro de uma fragilidade humana muito grande e que há forças muito maiores do que nós. E a terceira coisa, amados, é que toda a dependência devemos ter em Jesus para essas lutas. E nele é que nós somos mais do que vitoriosos. É em Cristo que nós vencemos. É em Cristo que nós somos imbatíveis. É em Cristo que nós somos invencíveis. Mas é em Cristo. É quando eu penso mesmo. Então, a Bíblia me diz que eu devo colocar a couraça da justiça de Cristo. Eu devo me preparar os pés com o evangelho da paz. Eu devo colocar o escudo da fé. Eu devo então colocar esse escudo para defender dos dados inflamados. Eu tenho que colocar no versículo 17 o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Então eu entendo que na dependência, como Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, é que nós temos a vitória. Sabe qual foi o sentido nosso de nós começarmos a nossa conferência missionária, a abertura ser hoje no sábado e não amanhã no domingo? Foi para que nós tivéssemos esse sentido da nossa fragilidade. Olha quantas pessoas estão realmente dispostas a tirar os outros compromissos para vir à igreja, para a conferência missionária. Está aqui. Somos poucos. Somos poucos. Uma batalha tão grande e nós somos poucos. Entendemos a nossa fragilidade. Entendemos também que nós não somos os peritos em missões, não somos os missiólogos, nós não somos os grandes oradores desse sentido, nós somos fracos. Tudo nós percebemos disso. E hoje, percebendo a nossa fragilidade, é que nós podemos hoje dependermos total e completamente de Deus. Eu vou pedir aos nossos irmãos do louvor para subirem aqui. Eu quero que todos fiquem de pé. Vamos ter um tempo aqui, vamos orar enquanto eles estão vindo aqui. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos, ó Pai, começando uma grande batalha. Essa batalha começa nesse mês inteiro. Nunca fizemos isso antes. Nem sabemos como será. Mas nós confiamos em Ti. O fato de imergirmos completamente em missões
todos os finais de semana de março. Se nós fizermos por nossas próprias forças, vamos nos cansar e cansar o teu povo. Se nós fizermos, ó Pai, apenas confiando na nossa capacidade, nós vamos ter um fracasso completo. Contudo, Pai, foi muito bom nós lembrarmos que somos fracos, somos frágeis, somos incapazes, somos inabilitados, somos deficientes. E estamos agora nos cingindo com essa verdade acerca de nós mesmos. Não somos muitos na igreja, não somos também os mais preparados. Declaramos ao Pai diante do Senhor toda a nossa fragilidade para uma missão tão grande. Mas ao mesmo tempo, Pai, que nós estamos aqui vendo que por nós mesmos nada conseguiremos, nós olhamos para o alto e nos revestimos com Tua força, com o Teu poder, nos revestimos com a confiança que temos que essa é a Tua vontade, que a igreja se envolva em missões, que a igreja respire missões, que a igreja se agonize em como fazer a obra missionária. Aí nós nos revestimos da armadura, nos revestimos da Tua vontade. Então ficamos ágeis, ficamos velozes, ficamos fortes e ficamos capazes. Nada pode nos deter. Por isso, ó Pai, pedimos a Tua bênção agora para essa grande empreitada que nós estamos dando início. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Rodolfo, pode vir aqui à frente? Consagrai-nos. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. Levai, contai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo da fé. Quando vier o dia mau, Cristo é amigo leal, pela mão nos susterá. Cristo nunca nos deixará, Ele é real para mim. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. Levai, contai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo da fé.
Pode sentar, amados. Muito bom, pastor. Essas dobrinhas quem vai aprender até abril, né? Mas muito bom. Como é que fazemos, amados, quando nós nos sentimos fracos, incapazes, buscamos o poder de Deus então, né? E nada como o tempo de oração para nós buscarmos o Senhor, para nós clamarmos a Deus, para que Ele possa nos usar. Rodolfo agora vai nos trazer agora o nosso tempo de oração. Ele tem uma estratégia muito boa e vamos seguir a estratégia aí do servo de Deus. Tá bom, podem sentar. Boa noite, amados. Amados, vamos fazer essa nossa vigília da seguinte forma. Vamos estar dividindo nos nossos grupos. Eu vou fazer a leitura aqui dos nossos pedidos de oração. Eles vão estar sendo lançados aí no Data Show. Mas na medida que você for formando os grupos, conforme a divisão que eu vou fazendo, alguns irmãos que eu já distribuí os papéis vão entregar os pedidos no seu grupo. Tá ok? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. No primeiro momento, nós vamos fazer grupos de 5 pessoas. Tá ok? E eu peço que, a partir do momento que nós viemos a trocar os grupos, a fazer outras formações, você procure outras pessoas, outros irmãos, para que possamos ter mais pessoas se conhecendo e também orando juntas nesse tempo de oração, tá ok? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma divisão de 5 pessoas por grupo, tá ok? Eu vou fazer aqui a primeira leitura dos pedidos desse grupo. A leitura segue assim, dos pedidos. O primeiro pedido é que nós glorifiquemos a Deus através da nossa obediência em dispor-nos para cumprir o ID de Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20. Que nossa igreja, o segundo pedido, que nossa igreja conserve os frutos de nossa conferência missionária, bem como a nossa história de compromisso e envolvimento com a obra missionária. 3. Oremos para que os irmãos que já participam do compromisso de fé continuem preservando e fazendo o compromisso de fé em 2016 e crescendo em fé e em compromisso na obra de Deus. 4. Oremos pelos irmãos que pararam de fazer e de contribuir no compromisso de fé por missões. E também oremos pelos que ainda não participam do compromisso de fé, que eles possam conhecer e crer e participar em 2016. 5. Oremos pelo grupo Grão de Mostarda e pelos seminaristas do CTB e do CTBPL, para que se envolvam e aprendam a planejar e realizar uma conferência missionária, que eles sejam a próxima geração de líderes que continuarão a fazer a conferências missionárias dignas do Senhor até a volta de Jesus. 6. Que nossa igreja inteira seja instruída e desafiada pelo Espírito Santo quanto ao dever de fazer missões aos judeus, gentios, simultaneamente. 7. Que nosso propósito de fazer uma imersão em missões durante todo o mês de março seja realizado e haja muitos frutos para a glória do Senhor. 8. Oremos pelas nossas conferências, para que haja ensino e aprendizado da teologia bíblica de missões, conhecimento de muitos campos, trabalhos missionários, entendimento do trabalho das missões batistas bíblicas, informação dos desafios missionários de nossa igreja, das igrejas irmãs e do campo batista bíblico em geral. Oremos para que o Senhor levante entre nós muitos missionários, muitos chamados missionários, bem como o despertamento de ponderar e orar sobre a vocação para a obra missionária. E por fim, nesse grupo de 5, vamos orar também para que peçamos a Deus para que cada membro de nossa igreja possa orar, cooperar, contribuir por missões e que se envolva no ir, no enviar e no participar da obra missionária, cada um
fazendo a parte que o Senhor Jesus dispõe dentro do seu corpo, que é a igreja. Então, nós vamos dividir agora em grupos de 5 e na formação